Vamos mostrar, a partir da definição de produto escalar, como demonstrar, por exemplo, a lei dos cossenos. Então, vou imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho o vetor A, que é igual ao vetor B menos o vetor C. Então, representando isso, digamos que eu tenho aqui o vetor B e que eu tenho aqui o vetor C. Então, o vetor B menos C, eu pego um ponto, represento o vetor B e vou somar com o vetor menos 1 vezes C, que consiste em inverter esse vetor aqui, não? Então, por exemplo, esse cara aqui é o vetor A, que é igual a B menos C. E digamos que esses dois vetores aqui formam um ângulo θ. O que vem a ser o vetor A escalar A, que na verdade é a definição da norma do vetor A. Como é que eu construo o vetor A escalar A? Bom, isso aqui vai ser o produto escalar de B menos C por B menos C. Não é? E a gente acabou de ver que vale a propriedade distributiva. Então, um vetor escalar a soma de outros dois vale a propriedade distributiva. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou distribuir B no produto e depois C no produto. Então, a gente vai ter o seguinte. A escalar A é igual a B escalar B menos B escalar C menos C escalar B mais C escalar C. Bom, o que é A escalar A? Isso é a norma do vetor A ao quadrado, módulo de A ao quadrado. Então, eu vou ter aqui módulo de A ao quadrado igual a módulo de B ao quadrado, esse termo aqui, módulo de C ao quadrado, B escalar C é igual a C escalar B. Vale a propriedade comutativa no produto escalar, não? Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes B escalar C. Bom, então, finalmente, se obtém o seguinte, que o módulo de A ao quadrado é igual ao módulo de B ao quadrado mais módulo de C ao quadrado, e B escalar C, isso aqui é igual a menos 2 vezes B módulo C módulo cosseno do ângulo que eles formam. Né? Eu posso colocar mais aqui, B escalar menos C, e colocar θ aqui. Tá? O sinal menos ou mais depende do que você está definindo como ângulo θ, correto? Eu estou definindo como ângulo θ, na verdade, o ângulo entre B e o vetor menos C, e não B e o vetor C. Tá bem? Se eu definisse θ como sendo o ângulo entre B e C, ali apareceria o sinal negativo. Tá? Então, isso é chamado da lei dos cossenos. Repare que tudo que a gente falou até agora independe do sistema de coordenadas. Né? Eu não fiz referência alguma a um sistema específico de coordenadas. Agora, se eu quiser representar um vetor num sistema de coordenadas específico, por exemplo, sistema cartesiano, então eu vou representar um vetor usando uma base ortogonal XYZ. Então, vamos falar de um sistema de coordenadas. Então, imagine um sistema cartesiano fixo. Então, aqui o eixo Z, aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Tá? Então, eu vou representar um vetor qualquer, um vetor A, e eu vou chamar as componentes desse vetor A como sendo as suas projeções nos eixos X, Y e Z. Então, está aqui o vetor A, faça a projeção do vetor no plano XY, e aqui eu tenho suas componentes AZ, AX e AY. E eu tenho ainda os vetores unitários nas direções X, Y e Z, que a gente costuma chamar de
versor I, J e K. Tá? Então, chapeuzinho para designar um versor. Então, o vetor A, eu vou representá-lo nesse sistema de coordenadas como sendo um vetor cujas projeções é AX na direção I, mais AY na direção J, mais um AZ na direção K. Digamos que eu tenho um segundo vetor que eu posso representar aqui, por exemplo, B, que tem as suas componentes BX na direção I, mais BY na direção J, mais um BZ na direção K. Então eu posso fazer a seguinte, compor a seguinte operação. Eu posso definir a soma de A com B nesse sistema de coordenadas, escrever A mais B. AX mais BX, direção I, AY mais BY na direção J, AZ mais BZ na direção K. Eu também posso compor um produto escalar entre eles, não? Eu posso fazer a seguinte pergunta: quem é o escalar que vem de A escalar B? Eu vou fazer o seguinte, já que é um produto escalar, eu vou pegar o vetor A e fazer o produto escalar com o vetor B. Isso aqui é exatamente esta operação. AXI mais AYJ mais AZK escalar BXI mais BYJ mais BZK. E a gente sabe que vale a propriedade distributiva de um vetor com uma soma de vetores, né? Então você vai fazer isso. Aí você sabe que você tem um sistema ortogonal. O fato do teu sistema ser ortogonal implica que o produto escalar de I com I, que é igual ao produto escalar de J com J, que é igual ao produto escalar de K com K, isso aqui vale 1, já que a gente tem versores, na verdade, né? E os outros produtos escalares, A com J, J com K, K com I, vale 0, porque eles são ortogonais. Então, A escalar J, que é igual a J escalar K, que é igual a I escalar K, isso aqui é igual a 0. Então, com base nessa propriedade, o resultado dessa operação vai ser AX dx mais AY BY mais AZ BZ. Vamos definir um produto vetorial. Primeiro vamos dar uma definição que não depende do sistema de coordenadas. E depois a gente usa o sistema de coordenadas para representar as componentes de um produto vetorial. Então, produto vetorial. Imagine então que eu tenha dois vetores, A e B. Tá? Eu posso inclusive representá-los a partir de uma mesma origem. E digamos que entre eles haja um ângulo θ. Então eu vou associar aos vetores A e B um terceiro vetor C. Né? O terceiro vetor C que eu vou representar como sendo A vetor B. O vetor que se obtém, o vetor C, ele tem um módulo C que é dado pelo módulo de A, módulo de B, vezes o seno do ângulo que eles formam. Aliás, você consegue identificar aquele resultado, aquele número que é módulo de A, módulo de B, seno de θ, para esses dois vetores aqui? O que ele representaria? É a área do paralelogramo, né? Dado dois segmentos, eu construo um paralelogramo e a área dele é dado por aquele fator ali, AB seno de θ. Só que ele é um vetor. A direção do vetor C é um vetor que deve ser simultaneamente perpendicular aos vetores A e B.
Se A e B estão num plano, então o vetor C vai estar perpendicular a esse plano, no plano do quadro negro. Isso vai definir a direção do vetor C e o sentido dele, dado pela regra da mão direita. Então você faz A vetor B, então você vai ter um vetor entrando no plano do quadro negro. Tá? Digamos que eu represente ele assim. Tá bom? Estou querendo representar um vetor que é simultaneamente perpendicular a B e A. Tá? Então esse é o produto vetorial entre A e B. E na verdade o produto vetorial não é comutativo. Você sabe que A vetor B é igual a menos B vetor A. Muito bom, eu gostaria agora de compor o vetor C em termos das componentes cartesianas. E agora eu vou fazer algo parecido com o que a gente fez aqui, né? Vou fazer o produto vetorial deste vetor com aquele vetor ali. No entanto, eu tenho que saber compor o produto vetorial entre os versores I e JK. A pergunta é a seguinte: em termos dos versores, eu quero compor o vetor A, vetor B. Isso deve ser, então, AXI mais BZK. Tá bem? Então a pergunta é a seguinte: o que é o produto vetorial do versor I por ele mesmo? Que deve ser igual, claro, ao produto vetorial de J por ele mesmo. Que deve ser igual a K por ele mesmo. Isso é zero. São paralelos. Muito bom. O que vem a ser I vetor J? Que é igual a menos J vetor I. Usando a regra da mão direita, o que isso vai dar? Vai dar o vetor K, né? Vai dar o vetor K. O versor K. O que é que dá o vetor K vetor I, que é igual a menos I vetor K? Vai dar o J. E finalmente, J vetor K, que é igual a menos K vetor J. Dá o I, né? Então agora eu gostaria que você me ajudasse. Vale também a propriedade distributiva ali. E eu quero compor as componentes IJK do vetor A vetor B. Então, vamos construir o A vetor B. Quem é a componente I desse vetor? Bom, a componente I desse vetor deve vir do produto das componentes JK dos vetores A e B, não? Então, qual é o primeiro número positivo que aparece ali? Se eu quero a componente I, ela vem desses produtos aqui, correto? O positivo vem de J com K. Então, quem é? Vai ser o AY BZ. Então, AY BZ. E o outro número? Menos AZ BY. Ótimo. Isso aqui é a componente I. Então, agora eu quero a componente J. A componente J vem do produto de K com I ou de I com K, né? AZ BX menos AX BZ. AX BY menos AY BX. Ok. E você sabe que é possível construir esse vetor de uma forma muito mais simples do que essa, construindo o determinante de uma matriz cujas componentes são os vetores A e B, não é? Então você pode fazer isso. Se você conhece as componentes cartesianas dele, você constrói nessa linha I os versores IJK, as componentes aqui AX, AY
AZ e aqui BX, BY, BZ. E esse determinante vai dar exatamente aquela expressão do produto vetorial.